né, em reverência à palavra do Senhor. Ficamos de pé neste momento. Abramos vossas Bíblias no primeiro livro da coletânea de 66, né, que são da Bíblia Sagrada, Gênesis, capítulo 6. Vamos estar iniciando o versículo 8 e 9. Gênesis, capítulo 6, versículo 8 e 9. O Senhor me deu uma palavra nesse texto e nós estaremos falando nela nesta noite. Queria pedir para os irmãos que quando vocês for orar, coloquem os irmãos que estão sempre acompanhando nós nos cultos, né? Alguns irmãos fazendo contato com a gente, pedindo oração, desesperado para a família, para a doença, para irmãos que estão separando, o diabo está aprontando, né, irmãos? Uns é trabalho, outros é amoroso, viu? Sempre que você for orar, Senhor, põe as mãos lá nos irmãos que estão acompanhando, né? Através do canal do irmão Cleito, os irmãos que estão pedindo oração, né, irmãos? Porque Deus, Ele conhece a sua oração e Ele vai lá, intercede e fará maravilhas. Todos acharam? Gênesis capítulo 6, versículo 8 e 9, diz assim: Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé foi um homem justo e perfeito nas suas gerações, e Noé andava com Deus. Amém? Vamos fazer uma oração. Jesus, Tua palavra, Senhor Deus, que está aqui sobre nós neste momento, porque a Tua palavra ela é rica, poderosa e fiel. Nós sabemos, Senhor, que ela é uma espada. Ela é uma espada. Ela é quem separa, divide. Ela é quem tira e quem arranca. E diz a Tua palavra, Senhor, que ela sempre fará aquilo que lhe apraz. Senhor, que nesta noite não seja diferente. Em nome de Jesus, Pai, fala com cada um de nós. E aqueles que estão online também, seja agora, Senhor, liberto pela Tua palavra. Hoje é um culto, meu Pai, de doutrina santa. E vamos falar na Tua doutrina, Senhor, porque é ela que liberta o homem e a mulher deste mundo vil e perdido. E se você crê, meu irmão, pode sentar, esvazie as suas mãos neste momento e exalte com muita alegria ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Coisa boa é falar de Jesus, né, irmão? Falar, de vez em quando a gente se pega falando de temas da atualidade, né, irmão? Nós sabemos que o que está mais em ênfase aí, mais em evidência, nós sabemos que está sendo as eleições, né, do nosso país, a maneira que está sendo conduzida, né, direcionada. E sempre alguns fulca a gente, né, para tomar opinião da igreja, dos obreiros, dos pastores, e é complicado, porque nós sabemos, irmão, que, né, o Senhor está no controle de tudo. A obrigação da igreja é só orar. Vai fazer o quê? Não tem que fazer nada. Quem faz todas as coisas é Deus, né, irmãos? Aqueles que não creem, problema deles, nós cremos na palavra, né? Então, irmãos, nesta noite, o Senhor me deu essa palavra. Eu quero estar compartilhando com você nesse texto, bastante falado, né? Nós sabemos que é um texto que é forte, né, irmão? É muito forte. Nós sabemos que o dilúvio, irmão, foi algo que ficou marcado e vai ficar marcado até o último dia de nós estarmos na terra. Porque nós sabemos, irmão, que Deus, Ele fez o homem com um propósito, né? Deus fez o ser humano, igreja, com um propósito. Infelizmente, por nós homens, mulheres, não vigiar, esse propósito foi quebrado. Muitas das vezes, irmão, a gente pensa, principalmente quando a gente está iniciando nossa fé, por que Deus não fez nós como um robô, ou como algo assim, só tomar aquela direção, algo nesse sentido, né? Para nós não errar tanto. Mas Deus, irmão, Ele é perfeito. Deus, Ele não faz o homem, irmão, para ser como um robô, só fazer aquilo que lhe é mandado, que lhe é programado, porque o robô, ele é programado, ele só faz aquilo que seu dono quer.
né? Hoje em dia já estão fazendo robôs tão perfeitos na imagem de homens, né, ser humano homem e mulher, e alguns estão até casando com essas espécies aí de robótica. Isso é real, irmão. Alguns sabem, mas para frisar. E Deus não nos fez assim. Deus diz a Bíblia que Ele fez um com livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio, irmão, causou uma catástrofe na terra, e tem causado muitas, né, irmãos? Mas essa, ao meu ver, é uma das piores e mais falada, essa do dilúvio. Mas a Bíblia também fala, irmão, que meio a uma geração corrompida, ao meio a uma geração perdida, a um povo, né, que tinha saído ali da bênção, né, que foi do jardim do Éden. Irmão, eu fico pensando, né, como seria estar no lugar daquele. Você já parou para pensar? Porque a Bíblia fala pouca coisa, né? Mas a mente da gente vagueia em tantos pensamentos, né? Mas a Bíblia fala, irmão, que o homem foi arrancado, tirado de lá pelo próprio Senhor, expulsou, né? O Senhor tirou para que não se contaminasse mais e o homem pudesse viver, né? E não morresse. E Deus tirou. E nessa tirada, irmão, o homem, com certeza, levou uma bagagem de maldição de pecado. Porque quando nós, irmão, a igreja, todo ser humano desobedece a palavra, nós estamos debaixo, né, de um jugo de pecado. E o homem saiu nessa condição. Por isso, nessa genealogia, porque quando Noé, esse homem que nós estamos falando aqui nesta noite, foi visto por Deus, irmão, eu acredito, porque tem pessoas, eu já vi pessoas falar assim, que não, irmão, eram poucas pessoas do mundo. Eu acredito, irmão, que tinha muitas milhares de pessoas no mundo. Porque para chegar até Noé, segundo o que eu estava meditando na própria palavra, mais ou menos 9 gerações, né? Que começou com Adão e Sete, que foi um dos filhos, e chegou até Noé, e foi a 9ª geração de Sete para cá. Mas o povo na antiguidade, irmão, naquela época, no início, eles viviam muito, 600, 800, 900. A Bíblia chega a dizer que o homem que viveu mais foi Matusalém, né? 969 anos, é muita coisa. Agora veja bem, quantos filhos, né, no início essas pessoas não tiveram? Quantos, né? Os filhos do filho, do filho do filho, e assim foi. Mas o que eu quero dizer nesta noite, meus irmãos, que quando Deus se arrependeu, veja bem, Deus se arrependeu de ter feito nós, irmão. Deus estava entristecido, que lá no Éden, 2 seres humanos já houve pecado, tanto que o ser humano é corrupto e falho. Aquilo ali, irmão, com certeza o coração de Deus já estava triste, porque Deus não fez nada para isso não, irmão. Se não fosse aquele erro lá no início, pode ter certeza, o mundo seria outra coisa. Por escolha, por livre-arbítrio do ser humano, aconteceu isso. Mas a Bíblia diz que Deus olhou para Noé. Essa fala aqui, né, é uma fala específica na vida daquele homem, no versículo do capítulo 6, versículo 8 em diante. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. O que é graça? Eu quero falar um pouquinho disso daqui. O que é graça? O que é essa graça aos olhos de Deus? A vida deste homem. Graça significa benevolência, mercê, estima ou um favor do que atrai a presença de Deus. Isso é a graça, atrai a presença de Deus. Coisa linda, né? Isso aqui eu quero falar, irmão. É muito lindo, eu pesquisando isso daqui, achei muito bonito. O servo de Deus estava em meio a uma geração corrompida, a um povo, irmão, que com certeza, de filho para filho, neto, avô, bisavô, e assim foi essa genealogia, eles contavam que moravam num lugar, né, diferenciado. Aí pelo pecado, eles foram tirados de lá. Mas ele, irmão, Noé, ele se propõe
a ficar, né, limpo das imundícias que o povo tinha. Irmão, se você parar para pensar, por mais que a tecnologia hoje está milhões de vezes pior, isso é fato, mas o ser humano sempre foi muito errado, sempre pecou de várias maneiras contra Deus. Mas Noé estava lá, irmão. Por isso que quando eu vejo crentes falar que não consegue servir a Deus, irmão, que a doutrina é difícil, eu fico olhando, não tem lógica falar um negócio desse. Não é fácil. Se você falar que é fácil e eu falar que é fácil, isso é mentira, porque a própria Bíblia fala que nós no mundo teríamos muitas aflições, para o que Cristo falou. Mas, irmão, se nós olharmos para a vida de Noé, ele estava em meio a uma geração que casava, se dava no casamento, o povo estava corrompido. A Bíblia chega a falar que era um povo vil, eles eram um povo mau. Nós estamos vivendo dessa mesma maneira. Mas se nós crermos que existe um Deus Criador, porque Noé com certeza já sabia que tinha um Criador. Com certeza, o seu, sei lá, pentavô, não sei mais das contas lá, já contava, né? E foi passando de geração em geração. Ele sabia, e ele se resguardou para Deus. Por isso eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que está aqui nesta noite, aqueles que nos ouvem, não terá justificativa para nós, sabia disso? Porque mesmo em gerações corrompidas, e que nós estamos vivendo muito pior, a maneira do homem pecar hoje, lógico, está muito mais fácil. Você peca dentro da sua casa sozinho, você peca. Com o celular na mão, o sangue de Jesus tem poder. É uma bomba atômica na mão de quem não sabe usar. A mente é um fator, mas existe coisas que o diabo, né, ele usa pior, para que o homem venha pecar de forma mais terríveis, né? Mas lógico, em qualquer lugar onde tiver uma mente humana, o homem pode pensar algo errado, e o homem pode pecar, porque o homem peca não é só na atitude, mas só em pensar, e até no olhar, ele peca. Então se seus olhos for maus, todo o seu corpo estará em trevas. Então, irmão, Noé, ele se prontificou a estar íntegro em meio a uma geração. Eu quero te dizer que Noé já era um homem doutrinado. Noé já era um homem, irmão, que já tinha a essência de Deus dele, e ele se resguardava de uma geração vil, corrupta e pecaminosa. Muitos ficam inventando desculpa, irmão, para não guardar a doutrina, mas se você olhar em que época estava Noé, em que época estava nós, mas a doutrina do Senhor já estava dentro do ser humano, porque quando o ser humano, irmão, foi soprado em suas narinas, algo de Deus já está dentro de nós. Nós querendo ou não, o homem já sabe que tem um Criador. Todo ser humano, irmão. Alguns acham que o Criador é o sol, outros acham que é a lua, outros acham que é a mata, outros acham que é o fogo, outros acham que é o estalta, mas eles sabem que existe um Deus Criador. Muitos são honestos, são falhos, não entendem realmente, mas Noé sabia. Esta palavra aqui, irmão, foi dita a respeito dele. Noé achou graça aos olhos de Deus. Essa graça atraía a presença de Deus para a vida daquele homem. Ele era um homem, irmão, que não ia, né, pelo que aqueles iam daquela época, né, as festas, as coisas pecaminosas que tinha, irmão, como tem hoje, só que hoje, né, o diabo aperfeiçoou as maneiras de pecar, né, mais terríveis, mas pecava, né? Porque o homem, irmão, todo ser humano, né, de alguma forma ou outra peca. Mas, irmão, o que eu quero trazer para você nesta noite, o que eu quero colocar na sua mente, no seu coração, que se você pegar a época que Noé estava, no início de tudo, irmão, ele era um homem íntegro, ele guardava a santidade do Senhor, ele se manteve para o seu Senhor. Estamos falando aqui, irmão, de um homem que para Deus olhar para ele e achar graça nele, é porque ele era um homem diferenciado. Ele era um homem que temia o Senhor, ele não ia em balada, ele não ia em festa, ele não ia em orgia, com certeza era um homem de uma esposa só. Então ele guardava a santidade do Senhor. Por isso que ele atraiu a presença de Deus. Por isso que muitos de nós, irmão, não atraem a presença de Deus, porque nós ainda estamos cocheando de dois pensamentos, estamos fazendo algumas coisas que não agradam a Deus. Como que nós vamos atrair de quem é santo se estamos imundo e sujo? Não tem como.
Não tem jeito, irmão. Mas nesta noite, aleluia, o Espírito Santo está dizendo para nós: tem como, irmão, nós mantermos íntegro, se nós quisermos. Porque nós estávamos numa época difícil, corrompida, mas Deus olhou. Irmão, para e pensa, por favor, analisa uma pessoa. Deus está falando. Deus está falando de um homem. Noé, não falou de 2, de 3, de 10, falou de um homem só. Um homem só, irmão, estava agradando a Deus em toda uma terra que estava já corrompida. E Deus está virado com a sua criação. Porque Deus, irmão, não fez nós para orgia. Deus não fez nós para pecar. Deus não fez nós, irmão, para estar fazendo coisas que não agradam a Ele, não. Nós temos que achar fervor, achar graça ao nosso Criador e falar: está vendo minha filha? Está vendo meu servo? Ele crê na doutrina santa que eu coloquei dentro dele. Olha onde estava Noé, irmão. O próprio Deus já estava ali, consolando o coração de um homem que estava em meio a uma geração perdida, pervertida, contaminada, Continuando aqui, eu quero fazer menção. Essa geração de Noé foi um homem justo. Quero falar sobre o que é ser justo. Justo é buscar em Deus sabedoria para resolver o que é preciso na vida. Lá no Salmo 112:4, quero estar fazendo leitura. Salmo 112:4. Salmo 112:4. Glória a Deus. Vou estar lendo, irmão. 112:4. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo 112:4. Sobre o reto, sobre o justo, levanta-se a luz. Sobre o justo, levanta-se a luz nas trevas. E ele é precioso e cheio de compaixão, é justo. Bonito, Buscar em Deus a sabedoria, o homem justo. A justiça, irmão, é aquele que não se contamina, não se deixa se vender, não se deixa contaminar com outros, Porque o injusto não, ele quer contaminar tudo que está em volta. É o famoso ditado maldito do inferno, O jeitinho brasileiro. Isso não existe para nós, irmão? Mas esse homem que nós estamos falando de Noé, ele era um homem justo. São as características que Deus colocou na Bíblia para que nós falássemos. Ele era um homem íntegro diante do Senhor, buscava a Deus com sabedoria para resolver todos os seus problemas da vida. Ele lutava em meio a uma geração perdida, mas com justiça. Por isso que ele achou graça a Deus. Por isso que Deus olhou para ele, irmão. Porque era um homem que fazia os negócios dele, com certeza, e cumpria, Porque ele era um homem de Deus, um homem temente a Deus. Criava os filhos com certeza na santidade da palavra. Muitos, irmão, criam várias situações hoje para dizer: não, pastor, não, igreja, estamos no século 21, não tem nada a ver, isso tudo pode, naquela época não tinha isso, não tinha aquilo outro. Sim, irmão, estamos no século 21, sim, chegamos até aqui. Mas a maneira que o inimigo tem tratado vulgar, a família, a sociedade, irmão. O diabo, ele tem feito pessoas casam, irmão, em contrato. Veja bem a que ponto chegou a coisa mais importante, que se você olhar na Bíblia, é o ato conjugal, é a família que começa entre o marido e a mulher. O inimigo fez o quê? Vou acabar logo com esse negócio. Então, irmão, o homem de Deus, a mulher de Deus, não tem justificativa para nós dizer que nós não dá conta, que Noé estava em meio a essas gerações perdidas, mas ele, o próprio Deus, estava falando características de um servo que estava guardando a palavra, que estava se abstendo de se contaminar e pecar. Ele não pegou o pecado, que Caim matou Abel lá, uma desobediência, um ódio terrível, porque era um servo de Deus que agradava a Deus, a inveja, que o diabo tem destruído tantas famílias. Ainda bem que Noé foi da geração de Sete, E Sete também
da geração de Enoque. Então a gente vê que já tem, um tanto que a geração é importante, né, irmão? Já era uma geração boa, né? Que não se contaminava, né? Porque Enoque andou com Deus. Mas está falando aqui também que Noé estava agradando a Deus, irmão, né? Deixa eu voltar aqui no texto. É perfeito na sua geração e Noé andava com Deus. Que forma nós andamos com Deus? Quando nós estamos em obediência à sua palavra. Quando nós estamos cumprindo a santidade do Senhor. Igreja, nós não teremos justificativa de nós falar: Senhor, eu ando na rua, no ônibus, as mulheres estão peladas. Não tem como eu tirar os olhos e andar assim. Realmente, não tem. Você vai olhar, você vai ver. Não tem como, irmão. Se você falar que você não está vendo, você está mentindo para você mesmo. Mas o que importa não é você olhar, irmão. O que importa é você olhar e desejar e colocar no seu coração pensamento, atitude, e o diabo vai lá e você já gerou pecado. Olhar, ver, você vai ver. Como eu já trabalhei, já comentei com alguns irmãos aqui, eu trabalho na saúde, eu já vi situações que eu saía da sala passando mal, tanto que o ser humano perdeu a vergonha na cara. A irmã Karina, ela vai passar por muito disso, né? Mas o que importa, irmão, é nós decidir não se contaminar. Para Deus andar, irmão, com o servo dele, aleluia, você tem que estar enquadrado nesta palavra. Em gerações perdidas, em gerações contaminadas, irmão, isso não pode fazer parte da nossa vida. Não tem como nós querer justificar para Deus e falar que esse tempo está mais difícil. Senhor, não tem jeito sim, irmão. Tem jeito de nós resguardar a nossa santidade para o nosso Deus. Agradar a Deus, irmão, aleluia, é o mais importante. Não é o pastor, não é a placa da igreja, não é o irmão que está do seu lado, não, irmão. A Bíblia fala que nós somos, auxiliadores, nós conduzimos você a te mostrar um caminho, mas você que sabe o caminho que você vai tomar, porque tem dois, né? O caminho que leva à perdição e o caminho que leva a Cristo, o largo e o apertado. Para nós, irmão, aleluia, dessa mesma comunhão que Noé teve, nós temos que colocar dentro de nós o desejo de andar reto. Não está sendo fácil, irmão. Tudo tem tentado corromper a igreja. De várias maneiras o inimigo tem trabalhado. Mas, irmão, se nós jejuar mais, se nós orar mais, e se nós ler Bíblia mais, irmão, o diabo vai olhar para nós e vai bater em retirada. Por que tem muitos crentes caindo? Por que tem muitos crentes retrocedendo? Por que tem muitos crentes, irmão, que estão lá parados nos seus ministérios? Porque estão justificando: a carne é fraca, pastor, eu não dou conta. Não dá conta? Pelo amor de Deus, irmão, nós estamos falando aqui de um homem que viveu uma geração que estava ali, fresquinho, namorava num lugar assim, agora estamos aqui, tendo que trabalhar, tendo que dar o duro, para nós ganhar o pão de cada dia. Estava lá tudo no bem bom, num lugarzinho tremendo, o próprio Deus ia lá, alimentava eles. Você imagina, irmão. Aí o povo, o diabo veio, começou lá em Eva, e aí começou a devastar, e Deus falou: a minha criação, eu me arrependo de ter feito esse povo. Irmão, o diabo, quando ele entra, ele devasta tudo. Pare e pense, igreja. O diabo, quando ele entra, ele devastou aquela geração, tudo. Deus olhou um homem. Analisa a dimensão dessa palavra. Uma pessoa só estava andando reto, o resto estava tudo contaminado. A Bíblia não dá números se tem 1 milhão, 2, 10. A Bíblia não fala, mas não interessa. Tinha muitos seres humanos na terra. Mas tinha um homem, irmão, que ele decidiu. Decida, meu irmão, minha irmã. Decida, igreja. A partir de agora, a partir de hoje, eu não vou me contaminar. Eu vou me resguardar. Eu vou me manter íntegro. Pastor, você está dizendo que eu tenho que ser um homem santo, irmão? Santo, como a Bíblia manda, você jamais vai conseguir. Mas que você tem que lutar dia por dia, sim. Porque Jesus falou: sede santo, porque eu sou santo. Temos que lutar, irmão, para imitar aquilo que o meu mestre deixou para nós. Ah, pastor,
o irmão não peca, irmão, todo ser humano peca. Diz a Bíblia, todo ser humano peca. Nós pecamos, irmão, em coisinhas tão pequenas, e muitos acham que não é nada, mas é pecado. É, irmão. Mas se nós, irmão, tomar posição em vigilância, nós vai fechando essas brechas. O diabo vai perdendo a força. Ele vai por uma porta, está lacrada. Ele vai por outra, está lacrado. Ah, é prostituição? Não quero mais. Ah, é olhos altivos? Não quero mais. Ah, eu sou orgulhoso? Não quero mais. Ah, eu sou ladrão? Não quero mais. Eu compro e não pago. Você vai fechando. Quando o diabo falou, não tem jeito de entrar, ué. Você acha que Noé foi como, irmão? Foi dessa mesma forma. O diabo trabalha da mesma forma, irmão, desde sempre. Satanás trabalha desde sempre dessa mesma forma. Que palavra forte, né? Fala muito ao meu coração. O diabo não muda não, irmão. É do mesmo jeito. Um homem perfeito. Ele era um homem que achou graça aos olhos do Senhor. Ele era um homem justo e perfeito nas suas gerações. Ele era um homem perfeito. O que é isso? Que não tem defeito, ideal, excelente, determinado, sem falha. Lá em Mateus 5, vamos ler o que está falando? 5,48. 5,48. O que fala lá em 5,48? Mateus 5,48. 5,48. Os irmãos que nos ouvem, 5,48 de Mateus. Sede vós, pois, perfeitos. Perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Santo, perfeito, é a mesma coisa. Está entendendo, irmão? Nós temos que andar dessa mesma forma que Noé conseguiu. Pastor, é impossível. Não. Tudo é possível aqueles que crêem na palavra. Tudo é possível para nós. Você, sozinho, você já está morto. Não existe. Jesus. A solução é Jesus, irmão. A solução é todos os dias falar, Jesus, tem misericórdia. Põe uma gotinha do teu sangue aqui. Irmão. Temos que ser audaciosos diante do Senhor, irmão. Você acha que foi fácil para Noé vencer? Você acha que para ele foi fácil, irmão, obedecer a ordem de Deus e construir, né, aquela arca? Você acha que foi fácil? Para e pensa, irmão. Para e pensa, irmãos. Você acha que foi fácil? Você acha que nós temos a inteligência do Espírito Santo? Você acha que ele não falava, irmão, para as pessoas? A Bíblia não fala certas coisas, mas o Espírito Santo nos dá a entender. Como que você guarda um tesouro? Você não guarda ele só para você, e a palavra de Deus é um tesouro. Com certeza, irmão, ele falava alguma coisa, com certeza ele comentava alguma coisa para aquela geração, e com certeza também era zombaria de muitos. Mas, irmão, o que importa é nós obedecer. Eu aprendo nesse texto aqui, irmão, que Deus, ele pode olhar para nós e falar, está aí meu servo, está aí minha serva, está lutando para andar em santidade. Irmão, nós temos que lutar. A nossa luta é cada dia que o sol brilha, mais um dia na luta, Senhor. Mais um leão, se for 2 eu mato, se for 3 eu mato. Irmão, principalmente, né, os irmãos aí, que são jovens, né, sabemos que não é fácil, irmão. Eu sei, alguns irmãos conversam comigo, a gente escuta com outros irmãos, e quem tem família, vocês pensam que é fácil? Vou falar para vocês, é 2, 3 vezes pior. Porque aí às vezes você luta contra a esposa, contra o filho, contra a nora, e só Jesus na causa. Irmão. E às vezes você é sozinho, você vai lutar mais contra a sua própria carne. E quando você tem que lutar contra a sua própria carne, contra a esposa, contra o filho, contra... Você acha que a sua luta é difícil, né? Meu irmão que é casado, aí você não tem noção da luta dele. Mas Noé, irmão, nos ensina que nós temos que ser santo. Temos que acreditar, irmão, na santidade da palavra. Noé tinha dentro dele a certeza
que ele estava agradando a Deus. Nós temos, irmão, que ser cristão e ter certeza que estamos cumprindo a palavra do Senhor. Nós não podemos nos contaminar, irmão, com essa geração aí não. As igrejas aí fora não pregam doutrina mais não, sabe por quê? Eles já se contaminaram. Estão como aquela mesma geração lá de Noé, contaminaram. Já se contaminaram, né? Caim matou Abel por causa de oferta, irmão, inveja. Desde o princípio, né? Sempre começou essas coisas terríveis, né? Um irmão tem inveja do outro, vou matar porque Deus respondeu você e eu não. Deus gostou mais de você, menos de mim. Que negócio que é esse, irmão? Já pensou tanto que o ser humano é mau? Você está entendendo, irmão, a maldade do ser humano? Ah, pastor, essas gerações estão melhor, irmão. Nós estamos, eu acho que muito, milhões de vezes pior. Os homens hoje em dia o pai mata o filho mata pai, né? Lá foi o irmão que matou o irmão, mas essas maldições continuam. Essas maldições continuam, irmão. Nós temos que entender, irmão, que estamos em meio, da mesma forma, essa geração corrompida. E agora que intercede, que está próximo à vida de Jesus, irmão, e Satanás sabendo disso, porque lá quando Adão e Eva pecaram, foi lançado, né, já uma profecia, que já foi cumprida, e o diabo sabe, que está muito próximo, aquilo também que Jesus falou, que viria nos buscar, os remanescentes, os que ficassem fiel, os que cumprissem a sua palavra, cumprissem a santidade da sua palavra, e o diabo, irmão, está fazendo de tudo, para a igreja se contaminar, para deixar ter o pecado dentro da igreja. Hoje em dia, se você for em certas igrejas aí, você não sabe se é um show, se é uma danceteria, se é uma casa de zona, você não sabe o que é mais. Desculpa a expressão, mas é uma grande verdade. Nós temos que entender, irmão, que a casa do Senhor, diz a Bíblia, a minha casa é casa de oração. Cuidado quando você entrar na minha casa, viu, igreja? Você mulher, cuidado, aqui é minha casa de oração. Ali, irmão, nós não vemos não, mas os anjos do Senhor estão ali de olho em nós. É, irmão, porque aqui é a casa do Pai, e se a casa do Pai está sendo guardada pelos anjos dele. E as pessoas, irmão, estão fazendo a casa de Deus de que forma? Mas é porque o inimigo, irmão, já contaminou, cauterizou as mentes das pessoas. Eles acreditam em tudo, mas que Jesus não virá. Eles acreditavam em tudo de Noé, menos que haveria um dilúvio, menos que haveria o final de tudo. É, irmão, estamos desta mesma forma. O inimigo está lá, ó. Não, pode bagunçar mais um pouco, pode farrear, pode namorar, pode matar, pode fazer, vai fazendo. Na hora que as pessoas assustam, já se foi. Aí já foi fechado, né, irmão, a porta da salvação, como foi fechado lá, né, e selado pelo anjo de Deus, a porta lá da arca. E aí? Nós ficamos, vai adiantar? Gritar, chorar, vai adiantar? Já era, já foi-se. O importante é nós chorar hoje, irmão. O importante é nós clamar hoje. Nós não dá para ser santo hoje, porque essa porta está aberta. A porta da graça ainda está aberta, mas ela não é caso para nós pecar, irmão. Muitos estão pegando a porta da graça, da misericórdia de Cristo, estão brincando. Irmão, é muito sério. É uma palavra que fala muito comigo, irmão, porque todos nós somos tão falhos, né, irmão? Somos tão pequenos diante do nosso Deus. Mas vamos olhar para o que nosso irmão Noé passou. Ele venceu, irmão. Ele venceu, que Deus olhou para ele e falou: esse é um homem íntegro, esse é um homem reto, esse é um homem que está em uma geração contaminada, mas ele está se mantendo, crendo naquilo que ele ouviu dos antepassados, que Deusinha falava. Irmão, creio dessa forma. Algo estava dentro daquele homem como está dentro de nós, irmão, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. O diabo não tem mais semelhança não, irmão. O diabo não pode fazer nada. O diabo não tem poder de criar nada. Tudo que foi criado e é criado é por Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus.
É mais semelhante de Deus, não pode usar esses adornos que enfeitam, irmão, o ser humano, o exterior nosso, irmão. Tem que ser aceito o que a Bíblia fala, que a idade chegaria, né? Que a velhice chega, tudo vai chegando e nós temos que aceitar. Hoje em dia não querem mais aceitar. As mulheres, irmãos, estão na vaidade. Estamos numa geração tão terrível, igreja, que é difícil uma mulher se salvar. Sabia disso? Estou falando de mulheres, irmão, que não creem na doutrina, viu? É difícil uma mulher se salvar. Elas estão, irmão, as legiões estão tomando conta das mulheres na terra. Por que a mulher? Por onde iniciou o pecado? Foi através de quem? Está entendendo tanto que o diabo é astuto? Através de Eva, não foi a mulher? É, irmão, a mulher, ela é um carro-chefe de fazer o homem pecar. Sabia disso? A mulher, quando ela é santa, irmão, ela é benção. Mas quando ela deixa o diabo usar também, ela destrói meio mundo de coisa. Uma mulher, irmão, ela entra dentro de uma igreja usada pelo diabo e ela deixa um bocado esbagaçado. Porque o diabo sabe que é uma ferramenta terrível, irmão. Vamos vigiar, meus irmãos. Vamos guardar a doutrina do Senhor. Os nossos olhos, irmão, foram feitos para ser colocados na Bíblia Sagrada. Os nossos olhos foram feitos, irmão, para ver a claridade do mundo e a beleza que Deus criou para nós. Não foi para nós ser colocado em pornografia, em coisas erradas, em coisas que não edificam nossos corações, nossa alma, não. Estou falando isso, irmão, para que nós viemos ficar atentos às armadilhas de Satanás. Ele tem usado essas estratégias desde o Éden. Desde sempre ele tem usado essas estratégias. E o homem continua caindo nela. Quantos homens que se dizia grandes aí, caíram, irmão? Né? Quantos homens? Você pega a Bíblia, você vê os homens caindo. O que foi? Prostituição, adultério. É, irmão. Mas nós podemos, irmão, vencer. Nós podemos vencer, porque Noé venceu, irmão, em meio a uma geração corrupta, uma geração perdida, uma geração que o próprio Deus desaprovou. O próprio Deus falou: me arrependo. Olha aí, irmão, Deus se arrependeu de ter feito sua criação. Que nós, irmão, viemos crer na palavra, sejamos, né, homens que tenha a graça aos olhos do Criador. Que coisa linda, né? O próprio Deus tem a graça. Falou: eu estou olhando para minha filha, eu tenho graça, né? Eu tenho um prazer de ver meu filho, a minha filha ali lutando em meio a uma geração corrompida. Irmão, isso é bênção demais. Ver o meu servo, a minha serva justo diante ao mundo que não sabe o que é isso, né? Tudo é corrupção. Um homem perfeito, né? Uma mulher perfeita, se desviando do pecado, se desviando das propostas, né? Não, irmão, corta o seu cabelo ali, né? Não tem nada não, usa uma roupinha mais curtinha, mais arrochadinha, não tem nada não, irmão. Passa aí um blush, corta isso, tira daquilo lá, que isso é nojento, né? Isso aí é anti-higiênico. Eles falam tudo isso para contaminar as mulheres de Deus. Mas a Bíblia diz: o que importa é agradar o nosso Cristo. Né, irmão? O que importa é agradar o nosso Criador. Porque diz a Bíblia que quem nos justifica é Ele. Irmãos, estamos vivendo. Eu tinha muita coisa aqui para falar, mas não falei nem a metade do que tinha para falar. Esse é um tema muito bonito, né, irmãos? Muito bonito falar desse texto, do que nosso irmão Noé passou, para ele se resguardar. Fácil não, irmão. Por isso que eu falo, irmão, você vai vencer se você ficar firmado no Senhor. Firma seus passos. Vamos construir os nossos castelos na rocha. Vamos construir as nossas fortalezas, irmão, na rocha. Muitos estão caindo, irmão, porque estão confiando na sua força. O diabo, irmão, até nisso ele engana o ser humano, não ser forte. Você dá conta, ó, se você vê um negócio ali, você nem estremece. Não, já caiu, já está babando no chão. Irmão, isso é conversa do diabo, irmão. Nós temos que ter vigilância.
A vigilância, irmão, é uma das armas que nós temos para nós não nos corromper, né? Que vigilância é essa? Andar lá dois juntos se não tiver acordo? Você sai com o ímpio aí. O que o ímpio vai te causar de bom, irmão? Só coisa ruim. Ele vai te apresentar coisa, logo você viu ali? É assim ou não é? Logo solta aquela piadinha e o Espírito Santo. Né, irmão? O diabo é assim, irmão. Por isso que a gente tem que ter muita vigilância. Viu? Vamos ficar de pé, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Amanhã nós temos o segundo dia da nossa campanha. Eu e minha casa